Vamos dar um aplauso ao Senhor para a nossa pastora locutora, pastora Jaque. Graça e paz, queridos, amém? Falei para o pastor, eu estou começando a acreditar que eu sou locutora, de tanto você falar. Bom, nosso apóstolo está viajando, chega hoje à noite ele chega, né? Ele chega hoje à noite, né? Creio que esse final de semana ele estará aqui conosco para ministrar sobre as nossas vidas, mas hoje, mais uma vez, eu tenho esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Amém. Paizinho querido, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui na sua casa, tendo esse livre acesso à sala do trono, para ouvir a tua palavra, para receber de ti, para ser ministrado pelo teu Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha se manifestar neste lugar de uma forma gloriosa, para que cada um, ó Pai, que se dispôs a estar aqui nesta noite, possa sair daqui tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Que ninguém, Senhor, que veio a este lugar, possa sair daqui da mesma maneira com que entrou. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem o poder de convencimento, só você, Espírito Santo, tem o poder de tocar em cada coração, de pegar essa palavra que nós vamos falar nesta noite e encher cada vida aqui. Que nós tenhamos o seu total controle nesta noite, ó Pai. Usa a minha vida como instrumento e que cada um aqui possa estar com o coração 100% aberto e preparado para receber tudo o que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, nós estamos no mês de agosto e vamos dar a sequência nesse tema que nós estamos falando desde a primeira semana de agosto sobre Deus primeiro. Será que nós temos ainda alguma coisa para falar sobre esse assunto? Eu digo para vocês que se esse fosse um tema do ano, a gente falaria o ano inteiro sobre esse assunto. Porque se tem um tema profundo que nós podemos entrar e mergulhar, é a respeito disso, sobre colocar Deus em primeiro lugar sobre as nossas vidas, né? Antes de eu falar aqui, eu não posso deixar de agradecer a Deus por essa chuvinha abençoada hoje, né, gente? Vamos dar um aplauso ao Senhor por essa chuva? É bênção, foi bênção demais, né? O meu nariz agradece, minha casa agradece, a natureza agradece, né? Maravilhoso, eu creio que está todo mundo feliz com essa chuva. Não reclame, não murmure, pelo amor de Deus, né? Porque essa chuva veio na hora certa, lavou a nossa cidade, né? Tirou aquela poeira, aquele tempo seco, umedeceu o nosso ar. Então, glória a Deus, hoje é um dia maravilhoso. Fomos presenteados por essa chuvinha. Então, quando você sair, se estiver chovendo, não murmura não. Vai dando glória a Deus, tá bom? Deixa estragar a chapinha, deixa molhar a roupa, mas vai dando glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, nós estamos falando sobre esse tema. Deus primeiro. O apóstolo, antes de viajar, ele falou um pouco sobre isso. Ele falou sobre as prioridades que nós precisamos, com disciplina, manter em nossas vidas, que é Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e a igreja em terceiro lugar. Depois, semana passada, eu estive falando aqui na quarta-feira sobre, na prática, o que é colocar a família em primeiro lugar, a Deus em primeiro lugar, depois a família e depois a igreja. E nós falamos sobre cada ponto, detalhadamente, como desenvolvemos, como consolidamos a família, como mantemos o nosso compromisso com a igreja. E domingo, quem que pregou no culto das 10? Foi você, pastor Clodeus? Falou sobre isso também? Deus primeiro? Eu não sei sobre o que o senhor falou. Mas no culto das 17 horas, eu falei sobre o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, né? O que é realmente na prática colocar Deus em primeiro lugar. Porque é muito fácil
A gente fala, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Você tem Deus na sua vida? Eu tenho Deus na minha vida. Falar é muito fácil. Mas é na prática, é no comportamento, são nas atitudes que nós realmente demonstramos se Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. A apóstola Marisa esteve ministrando no culto das 19. Eu não tive a oportunidade de ouvi-la, mas eu vi o tema da mensagem dela e era sobre as promessas, sobre a recompensa, sobre o que nós recebemos em colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Foi isso que ela falou? Sim, isso deve ter falado mais um monte de coisa, porque ela é uma mulher de palavras muito sábia. Então nós vamos continuar falando mais um pouco sobre isso, porque nós precisamos ser encucados, como criança, a gente fala 10 vezes a mesma coisa, e mesmo assim às vezes elas fazem errado. Nós precisamos ouvir, ruminar, mastigar, meditar, ouvir 1000 vezes se necessário a mesma coisa, até que isso seja prática em nossas vidas. Se nós não estamos praticando ainda, por mais que você já conheça aquela palavra, você precisa ouvir, até que se torne uma verdade, até que se torne vida dentro de nós. Amém? Nós aprendemos aqui que as prioridades invertidas, elas trazem perturbações. Muitas pessoas estão vivendo de uma forma desordenada. Muitas pessoas estão vivendo com uma vida bagunçada, porque não sabe nem as ordens de valores que se tem na sua vida. Vai levando a vida, com a síndrome do Zeca Pagodinho, que é, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem gente que vive assim. Não tem um planejamento, não tem uma organização de vida. Levanta, não sabe nem como que vai ser o seu dia. Se eu perguntar para você, o que você vai fazer amanhã? Amanhã, vamos ver. Amanhã eu vejo. Tem gente que não sabe nem o que vai fazer amanhã. Quanto mais uma organização na sua vida, na sua caminhada, pensando no seu futuro, pensando no que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Graças a Deus, eu e o meu marido, nós dois somos bem organizados. Quem conhece o pastor Ademir sabe que ele é bem organizado, ele é bem sistemático. Então, tudo na nossa vida é planejado. Acontecem muitos imprevistos, acontecem muitas coisas que a gente não planeja, mas normalmente a nossa vida é planejada, porque a gente tem tanta coisa para fazer. Com 2 crianças pequenas. Agora arrumamos um cachorro para cuidar, Se não bastasse, as crianças que já dão bastante, que já ocupam bastante nosso tempo. Um carro só. Se a gente não se organizar, meu irmão, nós vamos brigar todo dia. Então, tudo na nossa vida precisa ser planejado, precisa ser organizado. Até essa questão de prioridades na sua vida, você precisa parar, você precisa pensar, você precisa se organizar espiritualmente, dentro de você. Eu estou fazendo as coisas certinhas? Eu estou andando conforme a palavra de Deus? O que está sendo liberado do altar nesse mês sobre esse tema Deus primeiro? Eu estou andando corretamente? Não é só vir ao culto e receber a palavra e falar, nossa, Deus falou comigo, Se a gente vir no culto e estiver sensível, todo culto Deus vai falar com a gente. Então nós precisamos parar, pensar, fazer uma avaliação e se posicionar. Será que a minha vida não está bagunçada? Será que eu não estou sofrendo certo tipo de perturbações? Será que eu não estou vivendo tão ansioso nesse momento? Por que eu não estou colocando Deus em primeiro lugar? Por que eu não estou priorizando a minha família? Por que eu não estou tendo uma aliança como eu deveria ter com a minha igreja, com o lugar a qual o Senhor me plantou? Então precisamos colocar a nossa cacholinha para funcionar e nos posicionarmos. Essas palavras que têm sido derramadas do altar é para que haja um conserto na nossa vida. É para que haja um ajuste na nossa vida. Porque se a gente se ajustar conforme o que Deus está falando conosco, não tem como as coisas dar errado.
Você pode até passar por alguma dificuldade, sim. Não estamos aqui pintando um mundo colorido de que não acontece nenhum problema. Isso não existe. Até Jesus voltar, meu irmão, nós vamos passar por dificuldade, sim, por luta, sim. Porém, a nossa fé é que se nós estivermos firmados na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, nós vamos permanecer inabaláveis. E a vitória será nossa em nome de Jesus. Essa é a nossa declaração. Essa organização de prioridades, essa vivência, essa prática de ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, vai nos levar a ter uma vida muito mais bem-sucedida. Porque, meu irmão, se Deus está na frente, se Deus está guiando, se nós estamos andando conforme a voz do Espírito Santo, o risco de nós errarmos é muito menor. Amém? Então, cuidado com as urgências. Nós temos falado isso também. Cuidado com as urgências que têm acontecido ao seu redor. Porque muitas urgências vêm para nos tirar o foco daquilo que é importante. O que é importante? Deus em primeiro lugar é importante. A nossa família é muito importante. A nossa igreja, a nossa aliança, o nosso compromisso com a nossa igreja é muito importante. Mas acontecem as urgências. Acontecem alguns imprevistos. E nós não vamos ignorar as urgências e nem os imprevistos. Nós vamos sim administrar essas situações. Porém, essas situações não vão tomar lugar daquilo que é importante. Quando a gente vai ao supermercado, geralmente mulher que faz compra, né? Tem homens também, mas geralmente as mulheres. A gente vai com uma listinha de coisas importantes. O óleo, o arroz, a carne, né? Já vai planejando, amanhã eu vou fazer almoço, preciso comprar isso. Mas nós, eu não sei vocês, mas se eu, vou falar por mim, se você se identificar, se eu não tomar cuidado, meu irmão, se eu entro para comprar 5 coisas, eu saio com o carrinho cheio. Eu vou pegando aquilo, eu vou colocando no carro. Se tiver dinheiro, né? Se não tiver, não pego. Então, eu pego o que é importante, mas às vezes eu perco o meu foco. Porque eu vou pegando, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu posso fazer semana que vem. Isso aqui me deu... E se entra com fome no mercado, então, meu irmão, aí é um problema, né? Nós sabemos que essa é uma das regras da economia. Nunca vá no mercado com fome. Porque a gente compra mais do que aquilo que a gente precisa, mais do que é importante. Então, na nossa vida é mais ou menos assim. Nós temos que ter um foco do que é importante. E cuidarmos e vigiarmos. Administrarmos as urgências. Nós não podemos ignorá-las também. Porém, não podemos permitir que as urgências atrapalhem a nossa caminhada de valores, de prioridades, daquilo que tem que tomar um lugar importante, um lugar especial em nossas vidas. Amém? Dentro desse tema, nós vamos estudar hoje o livro de 1 Samuel, capítulo 13, onde nós vamos ler um pouquinho o capítulo 13 e o capítulo 15. Onde nós vamos aprender uma lição com a história do rei Saul, a respeito desse assunto, de tudo isso que nós estamos falando. E vamos tirar algumas lições aqui para as nossas vidas. E depois, conforme a gente for lendo, estudando aqui, vocês vão compreender aonde eu quero chegar. Vamos ler 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 6, a partir do versículo 6, diz assim: vendo, pois, os homens que Israel estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais,
pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o meu mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nesse momento aqui, Saul, ele estava como rei de Israel. E eles estavam prestes a enfrentar uma batalha, a enfrentar uma guerra muito temida com o povo inimigo filisteu. E eles tinham medo, porque filisteu era um exército forte. E eles temiam sim que poderiam ser derrotados. Então o rei Saul ficou sabendo que o povo filisteu estava se aproximando para que eles entrassem em uma batalha. Porém, há um tempo atrás, quando o rei Saul, ele foi ungido como rei, ele recebeu uma direção do profeta Samuel. E essa direção do profeta Samuel era a própria voz de Deus falando com ele. E o profeta Samuel disse assim a ele. 1 Samuel 10:8. Ele disse assim: tu, porém, ele estava falando, o profeta Samuel estava falando com Saul. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. O profeta tinha dado uma direção para o rei Saul, dizendo o seguinte: que durante 7 dias era para eles esperar, porque o profeta ia chegar, ia fazer um sacrifício pacífico, um sacrifício de paz, e ia lhe dar as direções do que eles iriam fazer, de como eles deveriam prosseguir diante daquela batalha, diante daquela guerra. Talvez eles recebessem até mesmo uma revelação sobrenatural de Deus, da forma como eles deviam se comportar, e já ia começar na vitória. Porém, o povo filisteu estava chegando, o povo inimigo estava chegando, e a palavra de Deus diz que Samuel não chegava. E como nós lemos aqui no versículo 8, ele esperou 7 dias, o tempo que Samuel determinou. Porém, o profeta Samuel não chegou. E aí, o que o bonitinho foi fazer? Ele começou a ficar perturbado. Ele começou, de certo, a ouvir a fofoca do povo. Nós vamos morrer. Os filisteus estão se aproximando. De certo, ele começou a se sentir pressionado, né? Escuta, você não vai fazer nada. Já se passaram 7 dias. Você não vai tomar nenhuma posição. Você é um irresponsável.
Isso aqui eu estou falando com as minhas palavras, porque não tem esse relato aqui nesse texto. Mas eu consigo imaginar essa cena na minha cabeça, do povo começando a pressionar. Até porque alguns começaram a ir embora. Porque literalmente eles ficaram com medo. Não está acontecendo nada. O rei não está tomando nenhuma providência. O profeta ainda não chegou. Então, Saul, passados 7 dias, ele vai lá e ele mesmo faz o sacrifício. E ele mesmo levanta o holocausto ali perante o Senhor. E quando ele está ali, naquele exato momento, fazendo aquele sacrifício pacífico, oferecendo ali aquele holocausto, o que acontece? Versículo 10. Acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Oi, Saul, cheguei, tudo bem? Então disse Samuel, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque Samuel tinha falado claramente o que era para fazer. Então, o rei, ele começa a argumentar. Você demorou. Você não chegou. O povo estava indo embora. E eu não sabia mais o que fazer. Nós iríamos ser destruídos. Então, eu decidi fazer um sacrifício. Então, o rei falou. Então, o profeta Samuel falou assim, olha, porque você não obedeceu a ordem que Deus te deu, você vai perder o seu reinado. Hoje mesmo, o seu reinado iria ser confirmado para sempre. Mas porque você não soube esperar, porque você não obedeceu claramente o que Deus disse para você, então você perdeu o seu reinado. A palavra de Deus diz que ele reinou até a sua morte. Mas o seu filho Jonatas não tomou posse dessa herança. A sua descendência perdeu essa tão nobre vida de palácio, de reinado. Quem conhece essa história sabe o que aconteceu lá na frente. Nós vimos aqui algo muito sério. E isso tem tudo a ver sobre nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Mas pastora, o profeta falou 7 dias, deu 7 dias, ele não chegou, ele não fez a coisa certa? Não, ele não fez a coisa certa. Nenhum argumento humano invalida o mandamento de Deus, a palavra de Deus. E na verdade eu acredito aqui, que Saul estava passando por um teste de obediência, para saber até que ponto ele conseguiria esperar no Senhor. Você está nesse teste? Teste de paciência? Meu irmão, você tem uma coisa hoje que é valiosa na nossa vida, é esse tal de tempo, não é verdade? Tem até uma frase que fala assim, o meu tempo vale ouro, né? Parece que os dias estão se resumindo, né? Parece que, meu Deus, hoje é segunda, hoje já é quarta, daqui a pouco já é Natal, gente, pelo amor de Deus. O tempo passa muito rápido. Então nós valorizamos muito tempo, até porque nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão tudo na base do fast food, né? Na base do, como que é quando você entra para comprar o lanche de carro, como que chama? Drive-thru. Falei certo? Eu sou boa para falar inglês, que vocês nem imaginam, né? Então, às vezes, nós queremos um drive-thru de Deus. Nós queremos um fast food. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Meu Deus, 5 dias, 3 dias, está contando 7 dias. Eu já fiz aquela oração, eu já fui para Israel, eu já fiz a campanha de 7 semanas. E nada ainda aconteceu. Nós precisamos entender que esse tempo de espera, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Eu tenho certeza, o rei aqui, ele ainda era novato na sua jornada. E ele tinha muitas coisas ainda que precisava ser forjado na vida dele como rei. Mas logo em um dos seus primeiros desafios,
ele não consegue obedecer e saber esperar o tempo de Deus. A pressão, as urgências, né? As circunstâncias, as pessoas, a situação, o oprimi-lo, ao ponto dele falar assim, eu vou fazer o que eu acho que eu sei e pronto. Aprenda a esperar no Senhor. Talvez você está passando por uma prova. Você está precisando de um milagre. E você já fez tudo, já subiu um monte, já desceu do monte, já orou, já jejuou, e as coisas não aconteceram. Mas eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua situação. Deus, Ele sabe mais do que ninguém o que você necessita e o que você precisa. Mas nós precisamos entrar nesse tempo de Deus e não em nosso tempo. O nosso tempo, a gente costuma dizer que é o tempo Cronos, que é um tempo de relógio. O dia tem 24 horas, né? A semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias, 31 dias. Mas esse não é o tempo de Deus. O tempo de Deus nós chamamos de Kairos. Kairos de Deus, que é o tempo oportuno. Uma oportunidade favorável, o ponto justo, a medida certa, o lugar apropriado, o momento que é conveniente para o Senhor. Então nós temos que sair do nosso cronos, do nosso tempo, que a gente acha que tem que ser agora, esse momento. Confiar em Deus, que os filisteus não vão nos destruir. Porque se Deus nos guarda, meu irmão, se Deus nos protege, não tem diabo, não tem inferno que possa nos tocar. Às vezes a gente até sente a pressão, né? Sente a pressão, mas essa pressão nos traz maturidade. Essa pressão nos traz crescimento. Essa pressão nos empurra para Deus. Ou deveria, né? Porque tem gente que sofre uma pressão, já sai correndo. E na verdade as pressões têm que nos empurrar para Deus. Porque é só Deus que vai nos ajudar a suportarmos as pressões dos filisteus, ou das próprias pessoas do nosso exército mesmo, que está ao nosso redor, que às vezes nos dá um chacoalhão. Então, Saul passou por essa prova, e ele preferiu ficar com o tempo dele, do que com o tempo de Deus. Ele preferiu colocar a vontade dele na frente, do que a vontade, do que a ordem de Deus, do que a direção de Deus. E por causa disso, ele só perdeu o reinado. Pensa. Ele perdeu um lugar de honra. Ele perdeu um lugar de destaque. Por causa de uma posição, por causa de uma má decisão, porque não soube esperar. Amém? Espere no Senhor. Espere no Senhor. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor sabe das suas lutas e das suas dificuldades. Faça a sua parte. Não ouça as pressões das circunstâncias. Não haja segundo o terrorismo dos filisteus. Fique em paz. Fique no Senhor. Fique firme. Fique na fé. Fique na promessa. E você vai contar o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto. Quando o profeta chegou diante dele, Samuel chegou diante dele, lá no versículo 11, falou assim, o que você está fazendo? Que na hora ele viu que ele estava fazendo uma besteira, porque era eu que era para estar fazendo isso. E provavelmente ele deveria estar fazendo de um jeito errado, porque existia toda uma liturgia, existia toda uma organização, um planejamento ali em oferecer o sacrifício. E ele chegou e falou assim, Saul, o que você está fazendo, Saul? Então Saul, ele pegou e falou assim, olha, a primeira coisa que ele falou, os soldados estavam se dispersando. Aí depois ele já falou assim, você não chegou no momento certo. Depois ele falou assim, os filisteus estavam se juntando forças para nos destruir em Miquimás. E depois ele falou assim, havia perigo iminente de um ataque. Ele começou a argumentar. Ele começou a falar, olha, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, porque eu pensei, por causa disso, nós iríamos morrer. O povo estava falando, os filisteus estavam se aproximando. Meu irmão, vamos acabar com a nossa argumentação.
Porque a nossa argumentação não vai mudar Deus. A nossa argumentação não justifica os nossos erros. A nossa argumentação não invalida a ordem de Deus sobre as nossas vidas. O que Deus nos pediu, o que Deus nos ordenou, o que Deus nos direcionou, os seus princípios, a sua palavra é imutável. Deus é soberano e está acima daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, das nossas razões. Ai, Deus conhece meu coração. Deus conhece o nosso coração, mas Ele não vai mudar a palavra dEle, a ordem dEle por causa do nosso coração. O que Ele disse está dito. O que está na palavra está. Os seus princípios, os seus mandamentos, as suas diretrizes para as nossas vidas, os seus princípios estão aqui. Não adianta a gente argumentar contra a palavra de Deus. Ah, Senhor, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso por causa daquilo, né? Eu estou me divorciando porque meu marido, você sabe, ele é um chato, né? Ah, eu não estou dizimando porque você sabe, meu dinheiro não dá nem para pagar minhas contas. Ah, eu não estou falando com aquela pessoa porque você sabe, aquela pessoa que me ofendeu. Então, às vezes, nós somos cheios de argumentos. E os nossos argumentos não justificam o nosso erro. Se Deus falou sobre perdão, é perdão. Independente se a pessoa te magoou ou não, é perdão. Nosso argumento não vai justificar. Se Deus nos falou sobre dízimo, é princípio. Precisamos fazer, pronto e acabou. Se Deus falou sobre o casamento ser um só, meu irmão, pode estar casado com a pior pessoa. Deus vai fazer um milagre, as coisas vão acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os nossos argumentos, as pressões que nós sofremos no nosso dia a dia, não vai tocar o coração de Deus. É que o apóstolo Edmilson sempre fala que o nosso mimimi, o nosso choro, não vai tocar o coração de Deus. O que toca o coração de Deus realmente é o nosso posicionamento, é a nossa fé, é a nossa obediência, é a nossa entrega. É isso que toca o coração de Deus. Amém? Os argumentos de Saul aqui não resolveu nada. E parecia que, meu Deus, olha, aos olhos naturais, parecia até que Saul estava fazendo uma coisa certa. Ele foi, ele esperou 7 dias. Ele foi levantar ali um sacrifício, um holocausto. As coisas que estavam acontecendo realmente era verdade. Mas nenhum argumento, nenhuma razão humana, nada na terra que vá contra a ordem de Deus, a palavra de Deus, se justifica. Amém? Então fica firme na palavra. Fica firme no que Deus tem falado contigo. Fica firme no princípio. Deus em primeiro lugar. Não negocie essa importância na sua vida com as urgências, com as pressões, com as circunstâncias, com o pecado, com alguém que está ao seu redor, às vezes até mesmo da sua família, te pressionando. Ah, não precisa tanto, não é bem assim. Fica com o que Deus está falando com você. Amém? Às vezes dentro de nós se levanta uma vozinha. E essa vozinha não é a vozinha do Espírito Santo. É uma vozinha do inimigo, né? Ah, não é bem assim. Não, comigo não é dessa forma. Não, não é bem desse jeito. Fique com a palavra. Fique firme naquilo que Deus tem falado com você. Eu tenho certeza, queridos, que se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo tem falado com você. O Espírito Santo está te dando direção, o Espírito Santo está te dando orientação. Então vá nessa unção, segue essa vibe, fica firme, meu irmão. Agarra nessa palavra e fala: Espírito Santo, me ajude a me posicionar e a fazer tudo aquilo que o Senhor está me falando. Amém? Terceiro ponto, nós vamos lá para 1 Samuel capítulo 15. Aqui aconteceu uma outra situação.
É o último ponto que eu vou falar agora. Samuel, 1 Samuel 15, a partir do versículo 1. Olha só o que aconteceu aqui. Então disse Samuel a Saul. Olha só, uma outra orientação do profeta ao rei. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve agora a voz das palavras do Senhor. Ele não estava falando em língua estranha, ele não estava falando de uma forma em enigmas, ele não estava falando nada que Saul não pudesse compreender. Então ele disse aqui, ó, assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Então agora vai, fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos, destrói tudo, acaba, destrói. O Senhor deu uma palavra muito clara a Saul. Então olha o que aconteceu lá no versículo 7. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O rei fez o que o profeta falou? Não. O profeta falou assim, destrói tudo. Tudo, animais, homens, mulheres, criança, tudo, eu quero que destrói tudo. E aí eles foram lá na batalha e mataram uma, de repente encontraram o rei Agag. Ah, vamos guardar o rei, né? Quem sabe ele do nosso lado pode até nos favorecer, nos ajudar, né? Protegeram o rei. Daqui a pouco, a hora que eles foram lá nos animais, poxa, mas essa ovelhinha aqui tá bonitinha, né? Poxa, mas esse animalzinho aqui tá bonitinho, né? Vamos guardar, porque a gente pode até oferecer em sacrifício para o nosso Deus. E guardaram. Ou seja, eles começaram a fazer, o rei começou a fazer em partes o que Deus tinha falado para ele. Lá no versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou o Senhor. De madrugada madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo? Eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio então Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Cara de pau, né? Então disse Samuel, versículo 14, mas que balido, pois, é esse de ovelhas que está nos meus ouvidos? Que mugido é esse de vaca que eu estou ouvindo? Ele chegou lá, aí o bonitinho já foi, olá meu profeta, né? Fiz tudo o que você me mandou. Aí de repente o profeta escuta, mé, mu. Esse cara deve estar achando que eu sou besta, né? Tem certeza que você fez tudo? E esse barulho que eu estou ouvindo aí de ovelha? E esse barulho que eu estou ouvindo aí de boi? Lá no versículo 15, disse Saul,
de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós temos destruído totalmente. Versículo 19. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Talvez Saul estivesse achando até que ele estava fazendo uma coisa certa. Ele fez vamos dizer que ele fez 95% das coisas certas. Mas os 5% que ele deixou de fazer lhe custou muito caro. Porque a ordem do Senhor era muito clara para ele. E ele não se atentou, ele não foi temente o suficiente para obedecer com lealdade a ordem que Deus tinha dado a ele. Nós devemos, queridos, nós tivemos um seminário aqui com o apóstolo Robert Dudu. Nós devemos 100% de lealdade ao Senhor. Eu sou quase crente. Eu tenho quase Deus em primeiro lugar. Eu sou quase fiel à minha esposa, ao meu esposo. Eu sou quase fiel à minha igreja. Meu irmão, o quase não é nada, não adianta. O quase está em cima do muro, é morno. E a Bíblia fala para onde vão os mornos. Então nós precisamos ser dedicados. Nós precisamos sim ser radicais com aquilo com aquilo que é de Deus. Deixe as pessoas que te critiquem. Deixe as pessoas que falem. Mas fique focado naquilo que é importante, naquilo que Deus está te dizendo. Não ceda às oposições, às pressões do mundo. Porque o mundo quer te tirar do foco. Porque é o foco que vai te levar para o céu. E que vai fazer com que você tenha uma vida mais do que vencedora aqui nessa terra. Amém? Se você é casado com uma pessoa. E essa pessoa, ela é 99% fiel a você. Mas 1% ela não é fiel a você. 1%, uma vez por ano, ela sai com uma outra pessoa. Você vai querer ficar com essa pessoa? Poxa, mas ela fica todos os dias do ano com você, dorme com você, te ama, te dá presente. Só um diazinho no ano que ela sai com uma outra pessoa. Não compensa ficar com essa pessoa? Não, por quê? Porque por mais que seja uma pequena parte da porcentagem, demonstra uma infidelidade. Deus quer que você seja 100% fiel a Ele. A este relacionamento, a este casamento. Amém? Seja radical com o que Deus está falando com você. Tem até uma música que a gente cantava antes, que dizia assim: não importam o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão falar da gente. O povo fala mesmo. A gente fazendo certo, fazendo errado, o povo fala. Então faz certo. E olha só o que aconteceu. A partir do versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E ele ainda continua argumentando: olha, eu fiz uma coisa boa. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer
é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós não rejeitamos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos os seus princípios, a sua palavra é muito clara. E conforme a gente vai caminhando, nós começamos a ter mais entendimento das coisas. Aquilo que a gente não entendia, a gente passa a entender. E hoje o Senhor está nos chamando a andar em obediência, a nos atentarmos à voz dEle, aquilo que Ele tem nos direcionado, aquilo que Ele tem nos falado. Amém? Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e nós achamos até que é bom. Eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou fazendo uma coisa correta. Mas se não está de acordo com a palavra de Deus, não é bom, não é correto. Eu fiz uma mentirinha, mas é para ajudar uma pessoa. Você ajudou a pessoa, mas você fez uma coisa errada, porque mentira não é de Deus. Eu não dei o dízimo, mas é porque eu usei o dinheiro do dízimo para comprar uma cesta básica para dar para uma outra pessoa. Você ajudou uma pessoa, mas você fez uma coisa errada, porque o dízimo não é para dar para ninguém, é para devolver ao Senhor. Então, são esses argumentos que muitas vezes nós colocamos. Eu sou fraco, eu não consigo, eu tenho limitações, a gente quer justificar a nossa desobediência, a gente quer justificar a nossa fraqueza, a gente quer justificar os nossos pecados. Eu pequei porque aquela mulher deu mole para mim, eu traí porque meu marido me rejeitou. Então, vamos parar de argumentar. Vamos parar de negociar. Porque não tem negócio com Deus. Ele é soberano. E a palavra dele está acima de tudo. E a ordem dele. Como diz o apóstolo Robert Dutu, quem manda é Ele. Quem manda é o Senhor. E ponto final. E se Ele tem falado contigo, e se Ele tem dado uma direção a você, fique firme. Porque se você ficar firme, você não vai ser tirado do lugar de honra. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém? Nós temos um lugar de destaque nessa terra. Nós temos um lugar privilegiado em Deus. Se nós ficarmos firmes na palavra de Deus, independente do que os outros pensam, independente do que os outros falam. Nós estamos aí com o projeto da construção do IECG Norte. Pode ser que você tenha ouvido alguma pessoa falar: ai, mas é muito dinheiro. Ai, mas comprar esse terreno, meu Deus, que absurdo. Vamos ficar firme no que Deus está nos falando, no que Deus está nos direcionando. Vai aparecer, meu irmão, comentário de tudo quanto é lado. Essa é a função de Satanás mesmo. Entrar com fofoca, entrar com mentira, para tentar enfraquecer o reino de Deus. Mas aqui não. Aqui não. Nós vamos ficar firmes no Senhor e nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos conquistar e assim vai ser com a sua vida também. Amém? Então, saiba esperar no Senhor. Não pegue atalhos. Não faça aquilo que você acha que tem que ser feito. Fique na palavra. Amém? Não argumente com Deus. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Amém? Um pastor está falando, você não concorda? Pode ter certeza que o que os pastores estão falando aqui é algo que está ligado à palavra de Deus. Mas você não concorda? Fica quieto, mas faça. Porque você vai ser abençoado. Mesmo que você não concorde. Mas se você fizer, está fazendo o que está na palavra e você vai ser abençoado. E obedeça.
Obedeça às direções de Deus. Meu irmão, tudo isso é você colocar Deus em primeiro lugar. Esperar é colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, eu confio em Ti, eu creio que o tempo vai chegar. Não argumentar com Deus. Nós podemos, o fato de não argumentar, não quer dizer que você não pode falar com Deus. Deus, eu não estou conseguindo. Deus, está difícil. Mas o argumentar aqui é você não justificar que eu estou fazendo isso. Eu não estou andando corretamente por causa disso. Que nós nunca vamos ganhar uma batalha com Deus. Não vamos. Porque, como eu disse, é Deus quem dita as regras. O argumentar é nesse sentido, de nós pararmos de ficar justificando com as nossas razões carnais. E terceiro, obedeça. Obedeça. Se Deus mandou, falou assim, acabe com o pecado, extermine com tudo. Não deixe um e outro. Vou deixar só a Gag aqui e as ovelhinhas aqui. Porque também, né, ninguém é de ferro. Acabe com tudo. Extermine com tudo na sua vida que não provém do Senhor. Se entregue totalmente. Lealdade 100%. Fidelidade ao Senhor. Deus em primeiro lugar. Meu irmão, você vai ver aonde o Senhor vai te colocar. O Senhor não tem poucas coisas para você, não. O Senhor tem grandes coisas para você. Amém? Mas tem que trilhar um caminho. Eu quero convidar a equipe de louvor. E eu vou encerrar lendo o texto de Deuteronômio 28 para vocês. Qual é a minha recompensa? O que vai acontecer comigo se eu fizer tudo isso? Quais são as promessas para a minha vida? Se eu permanecer fiel, colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Olha só, Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestados. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amém? Essas são as promessas, algumas das promessas de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquele que decide andar em obediência, sobre aquele que decide andar se dedicando ao Senhor. Queridos, eu não estou falando de uma vida perfeita, não. Todo mundo erra, porque às vezes fala assim, pastora, você está colocando um padrão tão alto aqui, que meu Deus, impossível, eu não vou conseguir, já não volto mais nessa igreja, que para mim é impossível. Nós vamos dando um passo de cada vez, um passo de cada vez. O problema de muitas pessoas é que dá um passo para frente e 2 para trás. Se nós formos devagar e sempre, nós vamos crescendo, nós vamos entrando em outra dimensão, nós vamos entrando em um outro nível de aliança, de compromisso. É sempre andar em Deus. Não é engatar uma marcha ré, não. É ir para frente, avante, no foco, colocando Deus em primeiro lugar. Se você errar ali, ajuste. Escorregou ali, volta. O negócio é você não se esmurecer, é você não se entregar, é você não chutar o balde, é permanecer firme. Fique firme, meu irmão, como uma casa firmada na rocha. Fique firme na obediência.
em tudo que Deus está falando com você. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus tem falado com você? O que Deus está pedindo para você fazer? E você está relutando. O que o Espírito Santo está soprando aí no seu coração? O que Deus falou com você durante essa mensagem? Lembre que eu disse aqui, é prática. Ouvir é muito bom. Falar, Deus falou comigo, é isso aí, pastora, concorda, é muito bom. Mas isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é o que vamos fazer com essa palavra quando a gente passar daquela porta ali. Ir para a nossa casa, ir para o nosso trabalho, ir para a nossa rotina do dia a dia. É o nosso posicionamento. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ministrar essa canção ao Senhor. E essa é uma noite, talvez essa foi uma palavra, não foi muito gostosa de se ouvir. Foi uma palavra dura. Eu particularmente não gosto de palavra dura. A gente gosta às vezes daquela palavra que mexe com o nosso coração, com o nosso ego, né? Eis que estou contigo, quero te ajudar, vou fazer um milagre na sua vida. Mas essas palavras de ajustes também são necessárias. Amém? E o Pai só corrige aquele a quem Ele ama. Então se o Senhor está nos corrigindo hoje, é porque Ele te ama. Amém?